Oi, hoje vou compartilhar com você mais uma live que rolou na Maratona do Fábrica. Foi um bate-papo super gostoso sobre o mundo da estamparia ao olhar de dois criativos. Dessa vez a conversa rolou entre eu e a Magda Giacomelli. Eu sou Cândice Galharini, se esse papo te interessa, vem comigo. Como falei, essa é mais uma live da Maratona. Se você está chegando nesse canal agora e não sabe o que foi a Maratona, eu já te explico. A Maratona do Fábrica foi uma série de 17 lives que fiz pelo meu Instagram. Nessa maratona rolou muita conversa boa sobre o mundo da estamparia, sobre o olhar de um criativo. Foram momentos incríveis que eu pude compartilhar e conversar com uma galera animada que me acompanhou nessa maratona. E o Fábrica é o meu curso de estamparia, onde eu compartilho todos os meus processos de criação de artes para estamparia digital e rotativa. E agora que já me expliquei, vamos falar dessa live. A nossa conversa foi sobre como mostrar a sua arte autoral dentro da indústria. E no fim, rolaram muitas descobertas durante esse bate-papo. Então aproveita e vamos para a live. Então tá, gente, acho que a gente começa a bater aquele papo, né, de sempre. Bom dia! E enquanto eu vou dando, né, aquela entrada de sempre, para quem vai chegando novo entender o que é tudo isso aqui, né, a galera vai entrando. E depois quem entrar mais atrasado vai assistindo, que fica ali às 24 horas, gente. Seguinte, meu propósito com o Maratona é que você... Hoje é o último dia. Gente. Hoje é o último dia, gente, de maratona. Hoje é o último dia. E meu propósito com todos esses dias que a gente conversou era que você, se tá chegando agora, se sinta acolhido, se sinta num ambiente seguro de compartilhamento, que você tenha pessoas ao seu redor, né? Mesmo que online, que você consiga ter as respostas que você precisa, que podem ser o que está te impedindo de prosperar, de crescer no mundo da estamparia, mostrar que a estamparia é um universo muito rico, cheio de possibilidades, que pode sim te trazer uma vida feliz, confortável, fazendo o que você ama, se o que você ama é desenhar, se você ama moda e desenhar, se você ama decoração e desenhar, se você, enfim, qualquer coisa que precise da nossa arte. É totalmente possível você viver e viver bem, viver feliz e cercado de pessoas que têm os mesmos valores que você. A questão é que você tem que deixar essas pessoas chegar, e para essas pessoas chegar você tem que se mostrar no mundo. Isso serve para clientes, serve também para esse meio que a gente está gerando de pessoas que entendem que diferencial não é preço, não é cobrar barato, que diferencial são tudo aquilo que você tem de mais íntimo, de valor dentro de você, o seu jeitinho de fazer as coisas, são suas habilidades mais íntimas, e o resto é técnica. É extremamente importante, é preciso você ter a técnica para você atender as suas demandas, para você ter um trabalho, um atendimento eficiente, mas você vai pegar a técnica, tudo isso que a gente conversa e compartilha, e vai pôr as suas pitadinhas, vai pôr as suas pimentinhas ali para ter o seu atendimento único, para ter o seu atendimento exclusivo, um mindset para você aguentar o tranco da curva de crescimento, que primeiro tudo piora para depois melhorar, sabe? E são essas coisas que vão fazer a diferença para você. E quanto mais a gente compartilhar, quanto mais você passar essa informação para outras pessoas que estão ao seu redor, que trabalham com a estamparia, mais a gente vai deixar esse mercado forte, maduro, acabar com essa história de ter gente que não ama mais desenhar porque acha que esse mercado não é próspero, acabar com essa conversa de prostituição do nosso mercado,
né? A gente acaba com tudo isso quando a gente compartilha informação, quando as pessoas entendem aonde elas estão, aonde elas podem chegar, é a clareza do caminho, tá? Então a gente precisa se unir para que o nosso ambiente também fique mais próspero e mais confortável, tá? Então o único jeito é esse, a gente é compartilhando a educação, enfim, é toda essa pegada. Então se sinta acolhido, que eu tenho certeza que quem está me acompanhando tem essa mesma pegada de valores, porque senão não tem quem aguente, né, gente, ficar falando e escutando assuntos que não lhe interessam, né? Então é isso. E aí, gente, a nossa pegada de hoje, tô com a minha colinha old school aqui, vai ser como trabalhar com uma imagem autoral, né, com a sua arte autoral dentro da indústria. Como fazer isso? Quem tá me acompanhando já deve ter escutado eu falar que eu trabalho como eu quero, com quem eu quero, do jeitinho que eu quero, mas eu sou contratado e eu trabalho home. Eu também trabalho home, porque esse foi o jeito que eu escolhi trabalhar. E tudo isso estando então contratada, certo? Por uma indústria de beneficiamento têxtil, né? Uma estamparia e tinturaria. Será que um dia você imaginou que daria para você fazer toda essa combinação e ainda estar contratada? Né? E aí o meu compartilhamento com vocês sobre esse assunto são coisas que eu acredito que eu fiz e faço, que me proporcionaram fazer essas escolhas, né? É uma junção de coisas e não é um caminho óbvio. Por quê? Porque eu não imaginava que um dia seria assim. Depois eu volto e aí vou te responder isso, tá? Então eu não imaginava que um dia poderia ser assim. Eu trabalhar com tanto conforto, tá? Então eu sabia que eu queria trabalhar do jeito que eu gosto, né? Com a minha pegada. E como eu gostaria de fazer isso, mas eu não sabia como eu ia chegar lá. Então eu fui construindo isso intuitivamente e tem um resultado, tem um aprendizado que eu acredito que dá para compartilhar com vocês, tá? E nosso questionamento aqui mais importante a se fazer até foi a Mag, né, Mag, ontem a gente conversando, sim. Eu falei assim, Mag, eu preciso amarrar uns pontos aqui para ter umas linhas de pensamento para conversar com a galera. Aí a Mag me soltou essa de tipo, cara, para começar, o que é uma arte autoral para você? Né? Porque, de repente, o que eu julgo uma arte autoral pode não ser o que você está julgando uma arte autoral. E aí ela me fez esse questionamento e eu falei que para mim, trabalhar com a minha arte, o meu autoral é o quê? É eu trabalhar com a minha pegada manual, eu poder trabalhar com a minha pegada manual. Eu falei assim, Mag, quando você olha a minha arte, você sabe que foi eu que fiz? Ela, sei. Eu falei assim, tem um jeitinho, não tem? Eu tenho um jeito de fazer meu traço, eu tenho um jeito de fazer meus raportes, eu tenho um olhar sobre a composição da arte. Quando eu faço meu manual, você sabe que é o meu manual, não é? Eu falei assim, isso para mim é a minha, né, arte autoral. Eu consigo colocar meu DNA, o meu jeito no meu trabalho, mesmo estando na indústria. E o que significa eu estar na indústria? Significa que eu estou sendo brifada o tempo todo, que eu estou sendo contratada para desenhar coisas já pré-definidas e muitas vezes, a maioria das vezes, comerciais, né? Que é aquelas artes que a gente falou que sempre tem, aquele batidão. Então... E diferentes segmentos, e né? Diferentes segmentos. É infantil, é lençol, enfim, o que tiver estampa, né? Isso mesmo. E é bem engraçado porque eu falei sobre isso, porque a gente vê muito o caso da Clau, né? Que ela consegue ter o traço dela autoral e as marcas iam atrás dela por causa disso. Mas, como nós trabalhávamos na indústria, né? Como eu trabalhava junto e não tinha só um desenhista, né? Tinham vários. A gente conseguia perceber ali no dia a dia de trabalhar que, então
eu olho essa arte aqui, eu vejo que ela tem as características da Candice, né? Ou eu mesmo, que sou uma pessoa que não desenha muito manual, né? Enfim, desenho no computador, mas, né, como você disse, que para você também é manual. Mas que não tenho tanto essa pegada, e mesmo assim, se eu olho o meu desenho, ou a Candice olha o meu desenho e ela tem certeza que fui eu que fiz, né? Então a gente tem um jeito de desenhar, de construir arte, de finalizar a arte. Então tudo isso eu acredito. Isso, né? foi por isso o questionamento: o que é ser autoral, né? Como, né, colocar isso? E aí, então isso pra gente é ser o autoral, né? Eu poder, por exemplo, eu escolhi que na minha vida eu só ia trabalhar com Photoshop, porque pra mim era muito mecânico. Eu não entrava no flow quando eu trabalhava no Illustrator ou no CorelDRAW, né? Apesar de ter trabalhado muito no CorelDRAW, pouco no Illustrator, pra mim isso não era uma coisa autoral. Para mim, eu queria pegar nas coisas e fazer minha arte como se estivesse fazendo com lápis. E eu fui trabalhando, né, a minha arte e o meu jeito de construir as coisas. Tá meio estourado, né? Construir as coisas. Acho que... Calma aí, gente. Eu vou dar só uma diminuída aqui, porque minha cara parece que eu tenho um amarelo na... Vai ficar assim, desligado. Tá ótimo. Não, tá ótimo. Do lado aqui. Eu vou pra lá. Não, mas aí você fica estourado. Não fico. Como não? Então tá falando que eu sou muito branca. Olha então. ali, ó, não fico. Não sei o que dizer sobre você esse assunto. Muito branca. Obrigada. Preciso de um sol. Então, assim... Como se fosse catarinense. Nossa Senhora. Não é isso. E assim, isso pra mim era o trabalhar autoral, eu poder fazer do jeito que eu queria, no programa que eu queria, tá? E a questão aí, a Clau também entrou na conversa e fez vários questionamentos sobre como é então que eu consegui fazer isso, sabe? Como é que eu consegui... O que me levou a conseguir escolher o trabalho que eu ia fazer e como eu ia fazer? Então existe uma jornada aí, não é simplesmente você chegar num ambiente e falar, não, eu só faço isso, eu só vou desenhar isso. Não é assim, você não impõe na porrada, né? Você constrói, é uma carreira que está sendo construída, é uma história, e lá dentro você vai precisar fazer muita coisa e ter muitos posicionamentos para você chegar nessa situação, que é coisas que eu vou compartilhar agora, que eu acredito que foram coisas que sim, que proporcionaram esse meio deram pra certo, mim, né? Que deram certo. Então eu era assim e conquistei isso, então eu acredito sim que foi isso a diferença. Mas ainda só para finalizar essa história do autoral, eu acredito sim que se você constrói essa autoridade que a gente já vai conversar dentro do seu meio, mesmo que você tenha um determinado desenho muito característico mesmo, você consegue colocar ele não constantemente, não só ele, porque quando você está na indústria isso não é viável, né? Não é possível. Se fosse o seu estúdio, você poderia decidir trabalhar assim. Mas eu acredito sim que você pode ir colocando esse seu estilo autoral, mesmo que ele seja bem forte, bem característico, tenha um DNA, em várias situações. O acervo, né? O acervo de vendas, por exemplo. Eu acho que teria como, total, você encaixar algo que é muito único, muito seu. Mas né? A gente também conheceu pessoas que estavam como designer têxtil, mas não queriam estar ali, queriam ser artistas, né? Porque nós não somos artistas. Você nos considera artista. Isso, e daí não queriam colocar o DNA deles nesse design têxtil, porque não queria brigar com o artista. E tá tudo bem, né? Então, com o seu lado artístico, isso. né? E fizeram a diferença. E a gente comenta, a Ruby é um caso que a gente comenta sempre, que ela tem a Rubiana Ruby Reolon,
né, que a gente sempre fala, que é uma referência para nós porque a gente ama ela de paixão, além de tudo. E ela sempre teve esse sonho de ser só artista, ou for só artista. Pode falar o que a Magda tá fazendo. A Mag tá me ajudando hoje. E aí ela decidiu que não queria, né, não queria trabalhar mais com a estamparia em si, mas trabalhar com óleo, com tela. E ela tem umas traços de DNA muito forte na arte dela e ela migrou para isso. Então, e hoje quando ela faz estamparia, ela faz só com o DNA dela. Então, é totalmente possível, mas são caminhos que você tem que seguir e escolher o que você vai fazer. Mas eu acredito sim que se você tiver uma arte muito forte, dava total para a Ruby usar as artes dela no acervo. No acervo de vendas. Dá pra ver, né? Você bate o olho. Você consegue ver. E você sabe que é que ela. É o DNA. E claro, ela não era um exemplo que eu dei, né? Mas eu lembrei da Ruby pelo estilo artístico dela, assim, que é muito forte e que ela partiu pro meio total artístico, né? E quando ela faz estampas, ela tem o DNA também e ela consegue dançar por alguns nichos e a gente, né, abre a arte, sabe que é dela, né? Olha no acervo de vendas, sabe que é dela. E eu tenho muito isso também, né, de sei que é meu, mas eu ainda sou, acho que, mais presa que ela. Ela é mais livre, eu acho, que no estilo autoral, sempre foi mais livre. Eu venho trabalhando a minha liberdade, né? Há um ano eu venho focada para trabalhar a minha liberdade e encontrar o que é, então, essa Candice. Porque eu tinha traços que eu gosto, que são meus, que você bate o olho e sabe que aquilo é meu, né? Nós que estamos sempre uma pegando a arte da outra, da equipe, enfim. Mas sempre foi muito comercial. Foi muito tipo assim, eu vou fazer uma arte, é tiro certeiro, não tem. E eu nunca tive a liberdade. Eu nunca me permiti ser livre. Eu nunca me permiti, mesmo quando eu faço arte por acervo. Mesmo quando eu faço arte por acervo, mesmo que eu não tenha briefing, que eu já fiz, meu Deus, milhares sem briefing, mesmo assim, eu sou extremamente assertiva e comercial, assim, sabe? Então, uma aquariana não deixa... Eu sou uma aquariana que me prendo, porque eu tinha que dar resultados, entende? Então, e hoje eu faço esse mergulho inverso, né? De deixar a minha arte aparecer, de deixar realmente cada vez mais os meus traços e o meu jeitinho de fazer o meu trabalho vir com mais força. E é muito legal eu estar me permitindo e ter retorno desse meu trabalho cada vez autoral, porque é a Candice que está fazendo, mesmo dentro da indústria. Não, eu quero que a Candice desenhe, né? Escutar isso, não, eu quero porque esse eu sei que é da Candice, eu quero que a Candice desenhe, entende? Isso é incrível, não é? Porque mesmo eu sendo comercial e dando resultados, eu já ouvi várias vezes o cliente, não, essa arte não foi a Candice, eu gostaria que fosse a Candice, né, que fizesse. Então vamos tentar mapear umas linhas de pensamento para entender como que eu cheguei então nesse ponto, né, nessa história toda. E aí, deixa eu ver aqui que eu fiz até uma listinha de algumas coisas pra gente puxar essa conversa, né? Aqui. Eu acredito que isso eu não construí sozinha, tá, gente? Foi um bate-papo nas madrugadas, porque, enfim, né? Enquanto eu e a Mag estiver aqui na casa da Clau, a gente não vai dormir nunca mais. Dormir pra quê? Né? Pra quê dormir? Então a gente só conversa loucamente até uma falar que eu vou desmaiar, eu preciso ir dormir, ok? Ok, aí a gente dispersa e vai. Até lá a gente fala loucamente. Sim. E aí a gente construiu esses questionamentos juntas, né? Porque eu sempre faço um dia antes de vir conversar com vocês. E a gente abriu esse bate-papo e ao olhar das três sobre o que me levou, né, a ter, então, esse posicionamento que eu julgo muito privilegiado pelo meio que eu construí minha vida, né? Então, assim,
do que nós construímos? Que eu criei uma autoridade, né? Então a minha jornada dentro da equipe sempre foi de criar muita autoridade com os clientes e com a equipe no todo, né? Com todo mundo que me cerca. E uma coisa que me ajudou muito a criar autoridade no meu meio foi ensinando, foi compartilhando e foi trazendo soluções. Conforme eu trago soluções, conforme eu ensino, conforme eu compartilho, sabe? Conforme eu me abro para o meio que eu tô, as pessoas que estão ao meu redor começam a me enxergar como uma referência. Conseguem, confiam, eu acho que confiam, eu acho que quando eu falo, escuta, porque também eu tô trazendo segurança para quem tá ao meu redor. Então, ok, eu começo a compartilhar, construir minha autoridade, me transformo em uma referência. E aí o que eu tô falando faz sentido para as pessoas, isso começa a gerar valor e gerar autoridade, e a mesma coisa com o cliente, começa a gerar autoridade. E o que eu faço então com toda essa autoridade? Começo a conseguir mostrar o meu trabalho do jeito que eu acredito que ele tem que ser feito. Então, se eu quero desenhar no Photoshop e eu vou te trazer resultados no Photoshop, porque então eu tenho uma autoridade para testar, eu conquistei uma autoridade para testar. Ninguém vai ficar me questionando sobre por que você vai fazer assim, já aconteceu, né? Não foi o começo não foi assim, a Candice só desenha no Photoshop. No começo houve restrições onde não, você tem que desenhar no Illustrator. E eu falar, mas eu não quero desenhar no Illustrator, eu não preciso, eu não vejo a necessidade disso. Não, você vai desenhar no Illustrator. Ok, desenho no Illustrator. E desenho, e daqui a pouco coloco o meu trabalho de novo, da maneira que eu acredito, e o meu trabalho começa a gerar resultado, o meu trabalho começa a gerar valor, o meu trabalho começa a aparecer com a minha autoridade, com o meu compartilhamento. Quanto mais eu tenho, então, a confiança das pessoas que estão ao meu redor, dos clientes, da equipe, menos eu sou questionada e mais eu consigo entrar com força com o trabalho que eu acredito do jeito que ele tem que ser feito. Então, eu acredito que essa autoridade eu construí assim, compartilhando, mostrando os porquês. Tudo tem um porquê, eu vou fazer assim e tem um porquê eu fazer assim. Não é simplesmente, ai, me dou na telha, eu vou fazer assim. Na verdade, também a grande maioria, não das pessoas, mas dos clientes, eles também nem querem saber como você faz. Nossa, eles querem que você resolva para eles, porque eles não têm tempo de ficar... se você fez no Photoshop, no Illustrator, na mão, ele tem o resultado, tem o visual que eu preciso, tá legal, tá bacana, então... Tá tudo certo. Tá tudo certo, né? Não tem nexo você se prender a um programa. Então, pra mim, só fazia sentido eu trabalhar no Photoshop, pro meu trabalho, pro estilo do meu traço, pro que eu faço. E eu fui construindo isso. Isso foi o meu primeiro passo de trazer o DNA, né? Um DNA para minha arte, mesmo estando na indústria. A minha primeira conquista foi trabalhar no programa que eu queria. No programa que eu acreditava que tinha que ser feito, porque eu dou resultado ali, porque eu sou rápida ali, porque eu penso rápido ali, porque pra mim ali é fácil. E o que importa como eu fiz? Se deu resultado, se é o que o cliente precisava, se atendeu as necessidades dele, se foi aprovado, né? Então é isso que faz sentido para mim, o cliente ter resultado, e eu mostro esse resultado, mas isso foi uma conquista de autoridade, uma conquista em tempo, né? Não foi... Tempo, não foi rápido, e eu ali, ó, cabeça dura, insistindo que pra mim não fazia sentido. Quando eu vejo uma coisa que pra mim não faz sentido, eu não me calo. Eu não me calo. Eu não sou grossa, não sou mal educada, mas eu não me calo. Só que você tem que fazer do outro jeito. Ok, mas eu vou constantemente mostrando que não... E vai até o fundo, né? Nossa, eu falo uma vez, né? 2 vezes só. A Candice, meu Deus.
Gente, eu não me calo, eu não me conformo com as coisas, eu sou uma inconformada, porque, ok, não posso fazer assim, mas por quê? Me mostra a razão de ser disso, né? Então eu sou muito questionadora e muito inconformada. A Ruby, que a gente estava falando dela até agora. A gente acabou de falar de você. Ruby, a gente acabou de falar de você, tá? Mais uma vez, né? Pela milésima vez, né? E então é isso, eu acredito que começou tudo essa construção de trabalhar como eu quero trabalhando uma autoridade na equipe, consequentemente compartilhando meu conhecimento e trazendo segurança para quem está ao meu redor e para os clientes também. Esse campo que eu criei fez com que eu conseguisse trabalhar o primeiro passo no programa que eu queria, como eu queria. Isso aí foi o primeiro passo, tá? E isso que a gente falou até agora tem um pouquinho do que eu anotei nos próximos, né? Então eu trouxe nos próximos itens que eu trouxe para compartilhar. Então eu trouxe segurança para o meu atendimento. E como eu trouxe essa segurança? Porque eu falo, dou os meus porquês. Porque eu entendo do processo, eu sei o que eu tô falando, né? Eu entendo do processo da parte, né? Ali eu tenho o meu conhecimento da parte produtiva, eu tenho meu conhecimento, né, da parte de gravação de cilindros, eu tenho essa parte técnica, eu tenho o meu veio artístico, então eu somo tudo isso e trago o resultado. Então a pessoa confiou em mim, fez e a coisa aconteceu como eu falei que iria acontecer. Cada vez que uma coisa que eu falo que vai acontecer acontece, eu deixo bem claro que ela aconteceu. Não deixo? Eu deixo bem claro. Ah, então, ok. Por que eu faço isso? Com a malícia no... Com a malícia no olhar. Não aconteceu. Então, assim, por quê? Por que eu reforço isso? É mais autoridade, é mais segurança para quem está ao meu redor, para confiar novamente no que eu estou falando. E aí eu falo e cada vez eu preciso ser menos, né, menos incisiva, eu preciso ter menos energia para que a pessoa entenda o que eu estou falando e confie. Então eu estou abrindo meu espaço de confiança e com esse espaço de confiança eu estou começando a fazer meus testes, né? Eu estou testando. Então eu estou testando o tempo todo. Agora eu decido então que eu acredito que os clientes vão gostar das minhas artes de uma maneira bem pegada de sketch, bem pegada rabiscada, que é assim que eu gosto de fazer. Eu faço, dá resultado pro cliente, o cliente gosta, saiu tudo ok no cilindro, eu fiz do jeito tudo certinho se for cilindro, né? Se for digital, deu tudo ok. O cliente volta mais livre ainda depois. Dá resultado... mais seguro, né? Volta seguro, volta sem questionamentos. E quando eu falo para ele alguma coisa, ele acredita de novo. Entende? A roda. Só que o começo eu paguei o preço. Para chegar nisso, eu comprei muitas brigas, comprei muitas discussões. Só que para mim elas faziam sentido, né? E essas brigas, essas discussões, é um posicionamento profissional, que é o próximo item que eu anoto aqui. Eu tenho o meu posicionamento profissional muito forte, muito claro do que eu acredito. E isso não quer dizer que eu não vou fazer o que tem que ser feito, né? Então você tem que ter um equilíbrio, porque se você trabalha contratado, você tem que seguir ordens, né? Enquanto você não é líder, mas mesmo sendo líder, você segue ordens, sempre, né? É um grupo de pessoas decidindo, né? Sim, sempre o bicho maior come o menor, sempre tem alguém que tá orquestrando essa parada, ele pode até te escutar um pouquinho, mas sempre tem alguém orquestrando isso, mas, então é sempre eu saber a hora que eu avanço e a hora que eu recuo, né? Foi sempre saber, tipo, ok, eu vou fazer o que você está precisando, mas a minha opinião é essa. A minha opinião é essa. E é isso que eu acredito. E se eu enxergo que vai ter um erro, que vai dar algum problema, eu já deixo bem claro de início, né? A Mag já me olha com aquele olhar de tipo...
Quando eu falo essas coisas, você lembra? Algumas coisas que eu fiz. Sim. Lembra de Lembro de muitas. muitas confusões. Porque eu tenho uma personalidade mais tranquila, né? Mais de boa. E a Candice é mais... Tá bem melhor agora. Tô melhorando. Agora eu faço a mesma coisa de uma outra maneira. Sem sofrer. Sem sofrer. Sem dor. Interna. Né? Carrubiana. Quem trabalha comigo sabe. É bem assim. Ai, Ruby. Eu deixo bem claro o que eu penso. Rende. Tem que dar resultado, porque não adianta ficar papagaiando que nem uma louca e entrando em discussões. Se na sequência eu não mostrar, eu tenho que estar provando, você vai ter que estar provando o tempo todo. Você tem que mostrar o que você está falando, porque são decisões importantes que a gente toma e é totalmente compreensível quando as pessoas querem se manter da mesma forma, né? A gente está falando de dinheiro da empresa, consequentemente das vidas das pessoas que trabalham ali, do cliente. É uma cadeia muito grande para você sair arriscando. Então eu tenho a consciência disso, mas eu parto para cima. Então esse posicionamento profissional que tem custos e ganhos em você ser assim, que começa também a te dar espaço para você trabalhar da maneira que você acredita que tem que ser. Porque esse trabalho autoral, para mim, não é só a arte. Eu acho que é o meu trabalho num todo, porque quando eu tô dentro de um grupo, de uma empresa, eu não só desenho. Eu acho que eu considero, Maria, até o meu trabalho de direcionamento, de liderança, de atendimento, eu entendo que até ali eu tenho algo autoral. E faz diferença na vida das pessoas, né? Não é? Você tem o seu jeito de atender, não tem? Você tem um DNA no atendimento, né? Agora eu tô olhando aqui, Marli, pra eu não virar a cara. Tô olhando pra você aqui, ó. Estou falando com você, me responda. Você tem também uma autoridade, tenho. Um jeito de atender. Tenho. E não existe bom ou ruim, né? Existem formas diferentes. Então, somos bem diferentes. E também eu não me sinto... Não sei, não é um nome adequado ou me comparando... Já fiz menosprezada. Graças a Deus a gente envelhece. E dá uma melhoradinha. E dá uma melhorada em relação à comparação. E hoje eu entendo que, na verdade, todos são importantes e nós nos completamos, né? Então, isso também é uma boa... É uma boa reflexão, cara. Total. A gente tem um DNA em tudo que a gente põe a mão. Então, eu posso dizer, eu nem imaginava que essa conversa ia para esse lado, mas a gente vai falando, vai dando vida a essas coisas, aí você, putz, mas o que eu fiz? E a coisa vai acontecendo. E é bem isso. Então, eu acredito... Uma pessoa falou, super legal. Todo trabalho, de alguma forma, tem a sua energia. Tem, a Juliana tem total. E isso é DNA também. Não é só o seu desenho que tem DNA, né? É total, é o seu atendimento. Se você é líder, a sua liderança tem DNA. Tudo que você faz com verdade, com o seu jeito, isso vai trazendo resultados, você consegue cada vez mais fazer do seu jeito, e isso é um DNA não só na arte, é em tudo, da importância de como você atende o seu cliente. Nossa, isso é total, eu amei, tá, gente? Agora eu tô aqui na piraceira nessa linha de pensamento. Sim, e eu gosto muito desse negócio de energia, porque, né, eu sou a pessoa louca dos místicos. Dos místicos, e é muito legal mesmo, assim, porque o designer têxtil não se vê como importante nesse mundo, né? Só que é muito louco que eu vou falar, mas enfim, eu acredito muito nisso. E quando você desenvolve uma estampa ou desenvolve um desenho para, sei lá, colocar na almofada da casa ou no quadro na casa, você, como a Juliana falou, coloca a sua energia ali, né? E geralmente, assim, enfim, na grande massa é a estampa que vai
fazer a diferença, é a estampa que vai fazer com que aquela pessoa compre aquela peça, vai fazer que venda, que vai fazer com que ela se sinta maravilhosa naquela peça, né? Sim. Então é a sua energia propagando para o mundo. Arrepiei. Tu arrepiou a mesma coisa. Quando eu falo que eu vou chorar, é porque eu vou chorar. Se eu falo que eu arrepiei, é porque eu arrepiei. Gente, eu não entendo as pessoas. E é muito louco isso, porque a gente acredita assim, eu tenho um propósito muito gigantesco, que eu nasci com ele, que é fazer a diferença na vida das pessoas. E a gente faz. E a gente acha que fazer a diferença na vida das pessoas é ficar rico, sei lá, abrir um orfanato com dinheiro, sei lá. Pode ser mil coisas. Mas quando você faz o seu trabalho e do jeito que você faz. São as pequenas coisas no dia a dia que fazem a diferença na vida. Então, uma coisa que a Candice falou e que impactou na sua vida e fez a diferença na sua vida. Era isso. É isso aí. É isso, entendeu? Então, só que você só impacta quando você joga pro mundo, né? E isso é totalmente real quando você... Essa linha de pensamento da Mag, né? Qual é a energia que você tá pondo ali? Então, tem vários vídeos meus lá no YouTube que eu sempre falo, cara, qual sentimento que você quer passar nessa estampa? Então, você pensa no nicho, você nicha para você saber para onde é que vai. Na sequência que você nicha, você fala, agora qual que é o sentimento que eu quero que essa estampa tenha? E você trabalha nessa vibração, nessa energia desse trabalho. Então, se é infantil, você tá feliz, você tá curtindo aquela parada, é divertido. Quando a mãe, né, que é a decisora, logo depois a criança começa a ser, ou o pai, e logo na sequência a criança começa a ser decisora também, ela tem que pegar e sentir aquela alegria, ela tem que ver aquela roupinha, ou enfim, qualquer coisa estampada. Ela tem que se conectar, sua mensagem tem que estar clara para ela, né? Tipo, nossa, que fofo isso aqui, que engraçado, que divertido, que romântico, né? Que gostoso. Mas você só vai conseguir passar essa mensagem se quando você estava construindo essa estampa, essa mensagem era muito clara para você. Se você estava sentindo aquilo na hora, como é que vai ser divertido se você não está se divertindo? Né? E você pode estar, sei lá, estressada com o mundo e você senta na frente do computador e aquilo não vai. Não vai. E quando vai, depois você olha e você fala, meu que tranqueira que ficou isso aqui. Não, muitas vezes, né? Você fala, nossa, que tranqueira que ficou isso aqui. Ou daí você vai e dá uma volta e esfria a cabeça e melhora. E daí conversa com alguém. Isso, e flui. Geralmente, enfim, a gente faz várias coisas, né? Mas eu também tenho muito negócio da intuição, né? E às vezes eu deixo, não, eu vou fazer no outro dia. Daí eu durmo. E eu, antes de, tipo, eu acordo, eu penso, vou fazer assim. Daí eu sento no meu computador e saio em 5 minutos. E eu fico puta da cara. Por quê? Porque no dia anterior eu tava sofrendo. Ai, depois do fórum eu nunca mais tive essa sensação. Olha só, depois a gente conversa mais sobre isso. É um mergulho que a gente fez aí de autoconhecimento que mudou nossas vidas. Enfim, vamos voltar para a estamparia. Próximo tópico, por favor. Então, assim, essa construção de você trabalhar como você quer, né? Tudo isso está envolvido, né? Esse posicionamento profissional, onde você tem a consciência que tudo que você faz é autoral, porque você não vai ser uma pessoa morna, né? Você vai ser uma pessoa que dá vida nas coisas que você faz. Então, se é estampa, você dá vida na estampa, você dá energia, você... Entende que é um lifestyle? É uma parada muito louca. E se você está fazendo um atendimento, agora é a hora do atendimento. O seu atendimento tem DNA, o seu atendimento tem verdade, o seu atendimento tem integridade, tem energia. Que energia que eu
sabe, quero passar para esse cliente. E aí, isso é em tudo que você vai pondo a mão, gente. Eu amei essa nossa conversa porque levou minhas linhas de pensamento para outro lugar. Né? A gente estava só pensando aqui, né, Mag, na arte em si. Nossa, como que eu vou mostrar para essa galera como elas podem fazer o que eu fiz? E aí, a gente está aqui construindo linhas de pensamento e percebendo que eu fiz muito mais do que eu imagino que eu fiz. Porque o meu DNA tá em todos os lugares. Oi, Cat, bom dia. Então, o meu jeito de trabalhar, né? Agora eu tô falando o meu, e a Mag é a mesma coisa, ela tem o jeito dela de fazer, o jeito de construir. Que não é nada lúdico, artístico. Mas extremamente eficiente, o cliente se sente acolhido, o cliente se sente seguro, né? E aí a gente tá usando o quê? Nesse atendimento, nessa construção? Tudo aquilo que a gente acredita como verdade. Nossos conhecimentos técnicos, né? O nosso olhar sistêmico do processo, que é extremamente importante para você dar segurança técnica pelo cliente. A gente está dando nosso posicionamento em termos de comprar brigas, entende? Quando eu falo comprar brigas, não é no lado agressivo, é acreditar nas ideias e ir com tudo para cima, junto com o cliente para ele construir alguma coisa, né? Ter essa verdade no todo. Olha quanta coisa a gente faz para construir essa identidade. Disso, né? E a gente nem tem. É incrível, gente, é incrível. Pronto. Pois é, gente. É que estoura, às vezes eu mudo, a gente tá na frente da janela e dá um estouro na imagem, né? E dizer que tudo isso, né, eu anotei aqui também, que mesmo trazendo essa identidade nossa de atendimento, de arte, né? Até então eu tava aqui focada na arte quando eu fiz essas anotações. Eu não tô desligada e desconectada de tendências de mercado. Eu não tô desconectada do processo produtivo. Tudo isso acontece junto, porque eu vou colocando o meu jeitinho de fazer as coisas, de fazer a minha arte, de fazer meu atendimento, de como eu trabalho, sempre baseado em informação. Porque, como eu estava falando antes, para eu conseguir cada vez mais fazer do meu jeitinho, eu tenho que dar resultados. Então, eu tenho que estar embasada. Eu tenho que ter conhecimentos, né, para conseguir falar com o cliente. Eu tenho que conseguir, para eu conseguir essa autoridade, essa confiança, eu tenho que estar embasada e não é do nada. E aí, então tá sempre tudo muito embasado, né? Então a gente está acompanhando tendência, mas então eu coloco o meu trabalho autoral do jeito que eu acredito que tem que ser, mas eu tô conectada na tendência, eu tô conectada no que é comercial para o cliente, né? Então eu tô trazendo valor para o cliente de uma maneira que ele sim vai ter resultados, né? Vai ter resultados. Até falar sobre tendência, né? O mercado há bastante tempo, quando deu essa queda lá em 2000 quando deu a queda, 2015, 2014, não sei, enfim, a gente parou de falar tanto de tendência e começou a ir mais para... Só o comercial? Só o lado comercial ou essência, como o Renata Branches fala, assim, mas enfim... entendi sua linha de pensamento. A gente começa então a trazer o DNA realmente das marcas para trabalhar. Para ter diferenciais, né? Isso, então não quer dizer... Porque antes assim, lembra do preto e branco, que era listrado preto e branco para tudo quanto é lado. Então, sempre tinha uma tendência muito forte que o mercado comprava pesado, né? E hoje não aparece mais isso, né? Tem uma coisa ou outra, sei lá, voltou pochete, voltou isso, voltou aquilo, mas nada assim num boom que era antigamente, né? Então, hoje em dia, as marcas cada vez mais estão trabalhando a sua essência, né? Sem trabalhar tanto em cima da tendência. Então, isso é ótimo pra gente então, assim, conseguir colocar a nossa arte também em ação, né? Também na jogada. Então, as marcas vão atrás de você por causa dessa essência do seu trabalho,
coincidir com a tendência da marca, porque assim, eles ficam de olho na tendência também. A galera tá de olho, é um floral e tal, só que aí ele vai pegar aquele floral da tendência e vai fazer com que aquilo converse com o DNA dele, converse com o público dele, porque o público dele é específico, né? O nosso mundo online, enfim, nos proporciona falar com a nossa turma, com a nossa galera, com a nossa tribo. E as marcas vêm fazendo isso cada vez mais, é algo que a gente acredita muito, né? E a gente se identifica bastante. A Renata Abranches fala muito, a base do trabalho dela é nisso, né? Trazer o DNA e conversar com o seu público. Mas você tem que ter consciência do nicho que você está trabalhando, né? Você tem que entender se o seu nicho, se esse cliente tem essa consciência de estar trabalhando no DNA ou não, ele ainda está se construindo, está perdido e ele quer a tendência no geral, né? Mas a tendência pode sim ser um fator que vai estar te embasando para construções de briefings, independente de DNA ou não, né? Para você trazer resultados, porque no fim das contas tem que ter resultado. Se o cliente não vende, não prospera, ele não pode sonhar, ele quebra. Então sempre tem tem que ter essa segurança por trás, porque o cliente, muitos precisam dessa segurança. Você está me trazendo essa arte, por quê? Ele entender, você nem precisa esperar ele falar o porquê, você já engata uma primeira, fiz isso aqui, inspirado nisso e tal, dá os porquês para ele e traz segurança para ele, né? Aqui eu tinha anotado também, então, de trazer esse valor com os resultados, né? Você ter, então, essa autoridade é construída com resultados, né? Não é simplesmente você sair falando e você não prova, não mostra, não acontece, se as coisas que você está falando não acontecem, você não tem autoridade, você consegue falar uma, duas, na terceira vez você já não perdeu seu mérito, né, seu crédito, perdeu o voto de confiança que você teve se você continua falando e não trazendo resultados, porque falar, até papagaio fala, mas mostrar que a coisa acontece, né, que segue por aqui que eu acredito que vai dar certo, isso já é uma outra história que a gente está misturando total, gente. Atendimento, mindset, o seu posicionamento como profissional, como arte, porque a gente chegou à conclusão mesmo, junto aqui com vocês nesse exato momento, que esse estilo autoral, esse ser autoral vai além do seu desenho, né? E é total. O meu atendimento é como eu acredito que tem que ser, eu falo com os clientes como eu acredito que tem que ser, a minha arte é feita como eu acredito que tem que ser, eu trabalho então de uma maneira autoral em todos os sentidos, e eu acredito que você também, né, Mag, pode falar isso com segurança. Não, e eu também estava numa linha de pensamento aqui que por mais que a pessoa, né, a gente tem muito sonho de que a gente vai fazer só o que a gente sonha em fazer, né? Mas a gente tem que ter muita noção que às vezes é preciso fazer coisas que você não gosta, né? E tá tudo bem, né? Fazer aquilo e, enfim, até os artistas, né? Que são, sei lá, de quadro, né? Eu puxei uma linha de pensamento que, tipo, até eles precisam fazer coisas que eles não gostam para poder vender, para poder viver nesse mundo que precisa do capital, precisa do dinheiro para sobreviver, né? Então, não achem que é só um mar de rosas, é uma construção, é uma construção, mas nessa construção você não tem por que sofrer tanto, né? Então, por mais que você não consiga colocar 100% a sua, né, o seu traço autoral, você vai introduzindo aos pouquinhos. Isso mesmo. É uma construção. Então é como eu comecei a falar ali no início, agora eu não consigo mais mudar a minha imagem, estourou de vez, mudou. Não muda mais. Como eu falei no início, eu deixo a minha opinião, mas volto atrás porque eu tenho que fazer o trabalho e tem que ser como tem que ser, né? Então, avança um pouquinho, ceda um pouquinho, avança um pouquinho, ceda um pouquinho. Melhorou, Magui.
A Mag deu uma quebrada da luz aqui. Eu vou só voltar um pouquinho, porque ficou umas perguntas para trás. Daqui a pouco eu vou encerrar a live. Tem lá do começo, porque eu tenho lá do começo. Você tem aí? Aham, então tá, então vai, porque eu vou ter que encerrar pra gente começar de novo. Não vou deixar em cima do laço não, gente. A primeira pergunta é: como funciona essa negociação para trabalhar contratada e home? A negociação para trabalhar como contratada e home, o que a gente construiu, tá? Nós construímos assim, metas. Então, eu tenho que entregar X artes mês. E é assim que é controlado o meu trabalho, tá? Eu faço a carga horária comercial porque é mais fácil para mim e para a galera ter contato a mim. Mas se hoje eu não tô legal, por exemplo, eu tenho a facilidade de desenhar à noite, porque o que importa para mim é minha meta. Então é tudo trabalhado em cima de prazos, os prazos do cliente e a minha meta mensal de entrega para a empresa. Existem já leis sobre isso. Quando a gente começou não tinha, tá? Mas hoje já tem. Então tem assim os valores de negociação por que você está usando sua energia, está usando seu espaço. No caso a gente tinha o salário base, negociação por prêmios de produção e coisas assim. Então cada caso um caso, mas existem já leis embasando a gente tinha isso. Contrato, né? A gente tem um contrato. Que a gente não trabalhava dentro da empresa, mas tinha N coisas ali, né? Nesse contrato de combinados. Que a gente usava o material da empresa, que depois tinha que devolver, enfim. Enfim, existe um contrato, né? Mas hoje, quando a gente fez, a gente criou. Isso. A gente criou, não tinha lei, a liderança da Lancaster, né? A diretoria confiou na gente, mas tudo assim, eu não tenho lei para me embasar. Hoje não, já tem uma série de combinados que você pode fazer de trabalhar home, né? Contratado em casa. Mas a gente sempre foi assim, meta e prazos, né? Você cumpriu a meta, você cumpriu o prazo, tá tudo bem, tá tudo certo. Gente, eu vou encerrar aqui, a Magda vai achando as próximas perguntas aqui, que ficou para trás, e eu já vou começar a próxima parte aqui da parada, tá, gente? Só um minutinho. Então, gente, ferrou. De novo, eu ferrei a parada. Qualquer coisa a gente vê depois, faz stories e responde. Se vocês... sobre trabalhar em casa, contratado, organização e fluxo de trabalho e direitos trabalhistas. Então, eu falei sobre que existem agora muitas leis que muitas não, né? Mudou a lei trabalhista. De terceirização. De terceirização, e com isso fez com que abrisse o leque para você ser contratado, não só contratado home, mas como parcerias também de prestação de serviço, tá? Tá ficando mais fácil para nós que não queremos, né? Nossa, ó, me incluindo na parada, ainda estou contratada. Para nós que queremos trabalhar com parcerias, está ficando cada vez mais fácil, mais maleável para a indústria e está abrindo o olhar da indústria para essa facilidade, por ser mais fácil para ele ter um parceiro do que ter um funcionário. E é muito engraçado porque quando a gente começou isso há, sei lá, 5, 6 anos atrás, todo mundo achava que a gente era terceirizado, que não era contratado. E a gente falava, não, a gente é contratado. A gente é contratado, a gente ganha olerite, só o contrato é diferente. Mas também houve muita restrição, porque muitos clientes não acreditavam que ia dar certo. Muitos. Porque a galera acreditava que só dava certo se tivesse dentro da empresa, debaixo da minha asa, com eu vigiando e fazendo eles trabalharem. Doce ilusão, né? O chefe atrás do seu computador olhando o que você tá fazendo. Aí você finge que trabalha e vai dormir no banheiro. Ou você trabalha ou você trabalha. Ou isso acontece na empresa ou em casa. Não tem como se enganar. Todo mundo gosta de se enganar. A pessoa só trabalha se tá motivada, se tá com a cachola aqui tranquila, se tá com o seu propósito alinhado, se tem consciência, porque o que tá fazendo ali. E isso também funciona pro home, tá? Porque não adianta você ir pra home e falar, cara, vou dormir. Aí hoje você vai dormir.
Aí amanhã você vai dormir de novo. Aí depois de amanhã você vai sair tomar um café com os amigos. Se você não tiver o seu fluxo produtivo, se você não tiver a consciência dos seus prazos de entrega, do seu dia, que não é porque você tá em casa que você pode ir dormir toda hora, caso você esteja precisando dormir, não vai render. Então se outra. A madrugada inteira, dá pra dormir. Se você trabalhou a madrugada, então aí é outra pegada. Você virou, né? Se você virou à noite, você tem essa possibilidade, mas o que você vai ter que estar de olho são nos seus prazos e nas suas metas. Por isso que é tão importante o prazo e meta. E aí o que a gente construiu também lá na Lancaster foi uma planilha online no Google, onde a gente mapeia qual que é o serviço que a gente o prazo de entrega e quando a gente envia, quando tá ok. Esse mapeamento online faz com que quem está lá dentro da empresa, né, passando esses trabalhos, tenha consciência do que a gente está fazendo naquele exato momento, né, eu estou em cima dessa arte, meu prazo tá ok, ele tem consciência de como você está trabalhando. A gente desenvolveu isso e foi muito importante, porque aí não tem que ficar toda hora mandando mensagem, o que você tá fazendo? Eu tô lá mapeando o que eu tô fazendo, tô nessa arte, né? A gente vai mapeando com cores, né? Então, essa arte é da Candice, tá verdinho lá, é porque é o que eu tô fazendo. Tá vermelho, tá atrasado, tá amarelo, tá pausado. Então, a gente vai conversando nessa organização da planilha. E ainda o Cacau conseguia dizer quanto tempo era de alteração, quanto tempo de arte, quanto tempo... Nossa, meu irmão fez um negócio. Porque daí quem estava dentro da empresa sabia como estava o fluxo do cliente. A quantidade de tempo no fluxo do cliente, né? A Isa pergunto isso também porque tenho todo o equipamento em casa. É normal cobrar isso além da arte? Como fazer isso? É que assim, vai depender dos combinados da empresa. No nosso caso, a empresa, no nosso combinado, só que como eu falei, esse combinado era de 6 anos atrás. A gente não trabalhava mudou. interno, né? E foi pra casa. Então a gente levou os equipamentos. Levou os equipamentos para casa. E também quando a gente precisa de materiais, a gente solicita para a empresa compra e a gente recebe esses materiais. Mas o que eu sempre fiz, porque eu sou uma pessoa agoniada, sempre foi ter os meus materiais, independente se a empresa está fornecendo ou não. Então eu sempre investi nos meus materiais, meu computador é meu computador, enfim. Só que eu tenho um prêmio, entende? A gente coloca esses custos no prêmio de entrega, né? Cada arte tem um prêmio e os meus custos saem disso, porque aí vai estar no nosso caso combinado era assim, tá? Esse prêmio é o que vai estar gerando ali o pagamento da minha luz, internet, meus custos estão ali no prêmio, mas tem que ver certinho como tá, porque essa lei tá mais organizada em termos do que pode e o que não pode, o que é o dever da empresa e o que é o do cliente, do funcionário, né, do colaborador, da empresa e colaborador, cada um com a sua parte e o que é responsabilidade de cada um, e as coisas vão sendo os combinados amarrados em contrato, sabe? Só o Leandro falando aqui. Muito bom isso, gente, essa live está muito foda. Que bom que vocês estão gostando. E eu tenho mais uma linha de pensamento aqui. Lembra que você falou sobre organização, sobre passar para cada designer o que é mais rápido. Ontem, né, nós conversamos sobre isso. E daí isso faz com que a gente também consiga ter uma... mais autoral, né? Porque... Sim, mais autoral. É verdade. Entendi essa linha de pensamento. Ontem nós conversamos, a Magda falou assim, mas Candice, ó o estouro aqui. Falou assim, Candice, mas você sempre passou pros designers, isso quando eu direcionava as artes, né? Eu era responsável pelos designers, né? De distribuir esse trabalho, pegar com o cliente e distribuir. O que eu sempre pensei? Eu tenho que explorar do designer aquilo que ele tem de melhor. Se eu vejo que ele tem mais facilidade para o infantil, ele é rápido no infantil, ele traz resultados no infantil, então eu direciono aquele cliente que já tem a pegada dele para ele. Para mim isso é óbvio.
E aí eu direciono para o outro designer, o próximo cliente que chegou, que eu vejo que vai dar mais resultado. Quando eu direciono para cada designer aquilo que eu sei que ele dá mais resultado, que ele se identifica mais, eu permito que esse designer então consiga expandir aquilo que ele tem de autoral, porque ele trabalha mais fácil, ele vai mais orgânico, ele tem mais liberdade porque está próximo do que ele já faz, tá? Então isso sempre ajudou muito. Consequentemente, eu pegava os trabalhos que eu me identificava, né? Então eu tô passando o que eu acredito que cada um faz de melhor, que é mais assertivo, porque eu tô de olho no processo produtivo, porque eu preciso de um prazo, preciso de um flow, muitas coisas ao mesmo tempo, e consequentemente também para mim vinha os trabalhos que eu me identifico mais. E eu e a Magda sempre tivemos isso de tipo, independente do trabalho que ela foi separado para ela, quando ela sabe que eu vou fazer mais rápido, ela, ai, Candice, faz isso aqui para mim, ou ela faz o meu trabalho que eu sei que ela é mais rápida e ela resolve para mim. Então a gente faz essa troca. E isso é trabalhar com inteligência, gente. É trabalhar sem estar engessado. Mas daí eu lembrei também que na Quadrotex também era assim. A dona Catarina separava. A dona separava, sim, na então Quadrotex eu também. Ficava com os fotolitos, com aquele processo produtivo que você sempre foi muito rápida. Muito rápida. Né? Criação. Criação e desenvolvimento. Daniel e Gil. Era a parte de criação, de tratamento de imagem. Chegava artes da gringa que, se tivessem muito ruim, a gente fazia ela inteirinha de novo para ir separar as cores do cilindro. Então já vem essa inteligência lá de trás, tá certíssima. Ela já direcionava. Então, assim, o líder. Não é escolher trabalho. Não é escolher trabalho. O líder tem que ter o olhar de como que eu posso aproveitar o máximo das qualidades desse designer. O que ele me dá, o que ele tem dificuldade, o que enrosca e o que é fácil. Você ter esse olhar de observar o que o designer é bom, é fluido, é fácil, e direcionar para ele aquilo que ele vai dar mais resultado, é trabalhar com inteligência. Mas você pode começar a se mapear, começar a entender. Eu já falei isso em várias vezes nesse nosso bate-papo. Devo já ter falado isso também no YouTube. Enfim, a parada você tem que entender como você trabalha, o que você dá mais resultado, onde você enrosca, porque aí você define o que você quer investir, né? O que você quer trabalhar mais em você ainda para você dar mais resultado, ter mais valor e se expandir e ser fácil e ser gostoso, e aquilo que o bicho pega, o que te trava, o que enrosca. Putz, mas eu preciso fazer, então como que eu vou trabalhar isso aqui para ser melhor? Ou será que eu consigo arranjar uma solução para esse problema, para fazer do jeito que eu acredito que tem que ser, orgânico, né? Então, esse mergulho para você, olhando com um olhar curioso, apreciativo, não para se detonar, você tem que se mapear para melhorar e equalizar seus conhecimentos, ver aonde você tem que investir, sabe? Isso também vai fazer você ser mais produtivo, ter mais autoridade, gerar mais resultado, né? Consequentemente, quanto mais resultado você gera, mais você consegue trabalhar da maneira que você acredita, em todos os sentidos. Como eu já falei, isso para mim é ter um trabalho autoral. É trabalhar do jeito que eu acredito. E é muito louco porque tudo é cabeça, né? Quando você fala, eu passo algumas coisas para você, você olha para mim e fala, Magda, você conseguiria fazer isso de boaça. De boa. Né? Mas eu falei, tá, mas nesse momento não, então... Faz pra mim. Faz pra mim. Me dá alguma coisa teu aí que tu acha que eu vou conseguir fazer rápido. Então, é essa troca, assim, claro, mas é porque nós trabalhávamos na indústria. Na indústria home, a gente conseguia fazer essa troca de trabalho. Não era só eu e a Candice, era o Cacau. Tem outros designers lá, enfim, outros. equipe. Enfim, e daí, só que eu queria deixar bem claro que a grande maioria das vezes faz com que você demore ou não consiga fazer pela sua cabeça, né? Porque não existe nada nesse mundo que você não possa fazer.
Nada nesse mundo que você não possa fazer, que você não aprenda. Ah, se eu quero, então, chegar no nível da Candice, desenhar à mão e tal, eu não vou conseguir fazer rápido agora, mas eu vou treinando. Eu até treino chegar em casa, lá. eu faço isso. Não, porque eu quero ser aquilo. E daí, ok, hoje eu não consigo ser rápida, mas se eu treinar 1 hora por dia, todo dia, em um mês... Já tenho ver uma puta evolução. Né? Então é aquilo que a gente já conversou em outros bate-papos de tipo, quando você olha uma pessoa que você começou a se comparar, coloca a comparação para algo de valor, onde é lá que eu quero chegar. Se a sua comparação for para a sua melhora, para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento, vai ser maravilhoso você se comparar. Porque é incrível você ter um norte de onde quer chegar. Você compara, poxa, o que eu digo comparar inspirar, né? Você tira a comparação e coloca inspiração. Ficou perfeito. Porque comparação você se diminui, né? A gente sempre faz isso. Nossa, ele é muito melhor que eu, né? E não é isso. E não é isso que tem que ser. Mas a gente começa fazendo isso sim. A gente começa, nossa, mas olha o trampo desse cara. Putz, olha o meu. E aí você começa a ter aqueles pensamentos de que tô me diminuindo. E aí quando você para isso, nossa, eu quero trampar que nem esse cara. Aí é outra história. Ele te virou um norte, virou uma inspiração, um caminho para seguir. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei nesse nosso bate-papo. E é muito louco, né? Porque a gente fala, poxa, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para aquilo, eu não tenho, sabe? Ah, eu não tenho tempo para estudar e tudo mais. Só que, cara... A gente tem quantas horas a gente fica no Instagram? É prioridade, né? É prioridade. Você tem que ir tudo aquilo que você quer alcançar. Eu não tenho tempo de ir na academia. Porque não é uma prioridade ainda. Mas já viu que vai travar. O corpo tá pedindo, mas não é minha prioridade. Então, quando alguém, até Metanoia fala isso, né? Quando alguém fala que não tem tempo para aquilo, é tipo, não, cara. Isso não é minha prioridade. Então assume que isso não é sua prioridade agora que fica melhor. Porque aí você tem consciência do que você tá fazendo. Você não se engana. Hoje não conta uma história. Então, hoje isso não é minha prioridade. Ok. Quando for, você vai arranjar o tempo para ela, né? Então, eu também anotei aqui que trabalhar da maneira como eu trabalho já tá nessa nossa linha de pensamento que nós estamos conversando, é um posicionamento de liderança, né? Eu sempre tive um posicionamento de liderança mesmo sem ser líder, né? Então, o posicionamento de liderança é quando você se sente responsável pelas coisas que estão ao seu redor, quando você se sente responsável pelos trabalhos que estão chegando, quando você se sente responsável pela equipe. Esse instinto de responsabilidade faz com que você se importe com o que está acontecendo. Quando você se importa, você quer gerar resultados. Entende que a roda começa a girar nesse looping dessa nossa conversa? Uma coisa leva a outra. Então, é uma soma de um posicionamento profissional que permitiu com que eu abrisse espaço, né? Abrisse espaço para trabalhar do jeito que eu acredito que tem que ser em todos os sentidos. Tanto com a minha arte, né, aplicando ela para os clientes, como com o atendimento, liderança e tudo isso que a gente vai conversando aqui. E é muito louco porque a gente coloca na nossa cabeça que ser líder tem um cargo, um crachá, né? É um, sei lá, um crachá. Ele fala e todo mundo obedece. Isso, ou na carteira tá lá, coordenador. Que coordena. E se o líder, se o supervisor, o líder, seja lá como quiser falar, se ele não tem liderança, ele não lidera. Por mais que ele tenha um crachá no pescoço. Pode aprender, né? Porque nada nessa vida não se aprende. Mas é o que eu falei, se ele não tiver um instinto de liderança, se ele não buscar desenvolver isso, ele não lidera. Ou se ele for mais esperto, ele fala, querido, você cuida disso? Você cuida disso? Você cuida disso? E deixa a galera trabalhar. Todo mundo cuida de alguma coisa e tá tudo certo. Ele envolve, né? Ele envolve a equipe num propósito. Porque o líder ensina, né? O líder ele ensina, ele puxa, ele motiva. É muito foda ser líder. É muito foda ser líder. É muito louco. Melhor não. Prefiro eu aqui. Ó. Tô aqui de boa, conversando com vocês, tá? Uma delicinha. E aí, eu também coloquei que então eu sempre desenvolvi a minha técnica,
né? Sempre fui, porque então, para trabalhar do jeito que eu quero e gerar todos os resultados que eu preciso, falando, no meu caso que era, eu quero trabalhar só com o Photoshop, eu tenho que gerar resultados ali no Photoshop, independente do trabalho que venha, né? E para eu fazer isso, aí é o conhecimento técnico, eu vou criando soluções para ter os resultados que eu preciso com a minha arte do jeito que eu acredito. Então precisa de muito embasamento técnico e isso também é treino, também é explorar o programa, é se permitir fazer de uma maneira diferente, é se permitir ver como o outro faz, para ver se o outro não está fazendo diferente, que eu posso somar no meu. Então é a curiosidade a 1000 por hora, você buscando esse embasamento técnico, né? Esse embasamento técnico vai ser fundamental para você trazer os resultados e continuar cada vez mais trabalhando do jeito que você quer. Então, quanto mais correr atrás, quanto mais você compartilhar, quanto mais você se permitir testar, mais soluções você vai ter e mais resultado e mais você pode trabalhar do jeito que você acredita que tem que ser, né? Então, olha só como essa nossa conversa poderia estar na sua mente, que esse trabalho autoral era só o desenho do jeitinho que você faz e quer fazer. Vai muito além. É um mergulho muito mais profundo ter um trabalho autoral. Vai em todos os sentidos e pra mim essa conversa foi melhor do que eu esperava. Porque, na verdade, você não tinha expectativa nenhuma. Eu tava sem expectativa, sabia? Porque eu falei, cara, eu trabalho do jeito que eu quero, eu sempre falo que eu trabalho como eu quero e eu só tava consciente do resultado, só com o olho no resultado que eu fazia. Só que na hora que eu tive que pensar, ok, então como que eu compartilho isso? Né? Como que eu vou compartilhar? Como que eu vou fazer com que quem está aqui ouvindo eu falar alcance esse resultado? É um mergulho para dentro. É esse mergulho, essa construção de tipo, cara, é um todo. É um todo. E aí eu consegui expandir meu olhar, que o meu estilo autoral vai além da minha arte. Que foi muito pequeno quando eu escrevi o que eu ia falar. Foi muito pequeno. Aquilo que eu estava enxergando, que seria a nossa conversa, para onde ela pode ir. Foi muito pequeno e isso é incrível, né? Ele falou, vocês estão sendo um norte. Amém. Podem ter certeza. É o que a gente espera. É bom, né? Quando tem uma pessoa que fala... O que a gente está fazendo, você nos dá segurança, Leandro. Você sabe. Você não, eu tava falando o contrário. Você pode elogiar o Leandro, que sempre me dá um feedback? Não tem problema. Obrigada. Pode elogiar. Então, como é bom assim, né? Porque a gente encontrar pessoas. Isso, a gente tinha, né? A gente tem. Isso mesmo, e a gente tinha na indústria, né? A gente tinha, sei lá na Quadrotec tinha, meu Deus, o Leandro. Nossa, a gente não falou do Leandro ainda. Vamos falar do Leandro agora. O Leandro, a gente vai falar, não chora, Leandro. O Leandro, o outro Leandro, olha quanto minha vida tem Leandros. Tem um outro Leandro. O Leandro da Quadrotex. Não é, né? Não é mais, ele era na época. Ele, gente, o Leandro tem um estilo autoral de vida. Sim, Tudo que ele faz. Padrão. Leandro, você também tá no meu coração e eu te faço declarações de amor sempre, você sabe disso. Mas eu também amo um outro Leandro. Tem um outro Leandro na minha vida. Né? Ele cabe um monte de gente. E... O Leandro já viu alguma live sua? O Leandro, ele foi a primeira pessoa que curtiu um vídeo meu no YouTube. Ah, é? O meu primeiro vídeo do YouTube foi o Leandro... O Leandro hoje ele trabalha com 3D e assim, gente, olá, bom dia. E é o seguinte, ele ensinou demais a gente. Nossa, ele foi a minha base, assim. Agora eu vou falar de mim, depois você fala de você, Mag. Ele fazia o trabalho dele e ele ainda me ensinava. E ele levava muita cacetada por isso, porque... Ele saía da mesa dele para ir me ensinar. E ele estava o tempo todo me ensinando. E ele estava o tempo todo... Gente, é sério, eu suguei a alma dele. Tanto que ele quase dissolveu. Não, eu suguei a alma dele e ele me ensinou
com tanto amor, com tanto carinho. Não, ele é meio grosso, né? Pra mim era só amor. Tô brincando. É o jeitão. Era o jeitão dele. Ele ria da minha cara. Ele falava, eu não acredito que você... O que você tá fazendo? Ele me dava um sacode. O que é isso, Candice? O que você tá fazendo aí? Eu não sei, me ajuda. E é muito engraçado porque teve uma live que a Candice falou, não tem pergunta boba. Não existe. Eu falei, Candice, lembra das perguntas que a gente fazia com o Leandro? Porque daí ele ia lá, ensinava, daí a gente ia pra nossa mesa e berrava, não consegui. Daí a gente berrava mesmo. Não tá desenhando. Ele berrava assim, ó. Aperta Ctrl D. Aperta Ctrl D. Tá em seleção invisível em outro lugar. Aperta Ctrl D. E tipo, cara... E a gente... É Leandro Wagner. Tá como Leandro Wagner, né? Vê aí, coloca ali pra eles no chat. E tipo, ele faz 3D hoje. E aí ele... É Ctrl D! Sabe? E a gente gritava na sala assim... Ai, que fácil. A gente... Tinha uma seleção invisível aqui. E por isso que o computador não funcionava. E eram umas coisas muito idiota. Que hoje, né, na época, era o que nos travava. Na época, era muito difícil. E ele só faltava dar na nossa cara. Mas ele tava ali, ó. Todo dia. Não, e sempre, todo dia. Até hoje, se a gente liga e fala... É só ligar pra ele. Leandro, a gente tá vindo aqui pra fazer uma confusão. Ajuda nós. Ele... Para tudo. Ele, né, tá sempre... Ele é muito ocupado, é difícil a gente conseguir ele, sabe? Mas quando a gente consegue e as agendas... era muito divertido, a gente se divertia muito na Quadrotex, era muito divertido. E é sempre demais. Entende como pode ser incrível você trabalhar em equipe? Como pode ser maravilhoso você compartilhar, se você está num ambiente de amor, onde um se importa com o outro, como não é a empresa que é o problema, é você se encontrar. Se você hoje tá bom na empresa, aí ela não te faz mais feliz, e aí você decide que você quer trabalhar de um outro jeito, tá tudo bem, o problema não é a empresa, é você que mudou. E aí você precisa de um outro lugar, que vai te fazer crescer, que vai te dar propósito, até quando a gente foi pra casa, teve um período assim... De adaptação. Bem grande, assim, de solidão. Pro home. Quando a gente foi pro home, foi um desafio. Porque pra a gente não tanto, porque... Eu mergulhei na arte, né? Mergulhei na arte, mas eu nunca foquei na tinha arte. trabalhado home, né? E eu já tinha. Pra mim foi mais desafiador, assim, mais... WhatsApp toda hora e vamos, a gente tinha que sentir que a gente estava junto, a gente estava longe, mas a gente estava junto, a equipe, né? Quando você aprende a trabalhar em equipe, você sente falta. Você sente falta da equipe. E aí você vai trabalhar como freelancer, ou você vai ter seu estúdio, a equipe faz... Ai, gente, eu já falei, né, que eu tô aqui porque eu precisava de uma equipe, né? Que eu precisava compartilhar. Que aí eu descobri que o que me fazia feliz mesmo não era só a arte, era essa troca de aprender com quem tá com o outro e aprender e ensinar e virar essa bolota aqui muito louca. Será que a gente vai chegar ao nível de fazer live de roupão como a gente trabalha mesmo? Eu vou poupar vocês disso. Ela vai. Eu vou. Porque a Magda é uma cara de pau. Não, você vai se maquiar, vai ficar maneira. Eles têm que estar inspirados em ver, não, ela tá bem, ela tá massa. Mas aí chega ela lá acabada, em nada. E aí você fala, não, se isso é ser designer, eu não quero isso pra mim. Mas é muito frio em Blumenau. Às vezes a gente precisa de umas pantufas. Ok, vamos voltar para o nosso tema. Deixa eu ver se eu marquei mais alguma coisa aqui na nossa parada. Marquei, mas assim, isso, o que a gente estava conversando agora faz parte de um ponto, por incrível que pareça, nós estamos no flow correto da parada, quase tudo. E aí eu estava dizendo que tem que ser divertido, sabe? O seu trabalho, para mim, ter o meu trabalho autoral, meu atendimento autoral, a Cláudia fez na madrugada, né? De pijama, Punk. E isso, pra mim, no meu trabalho ser autoral, também tinha que ter diversão.
porque eu tenho que me divertir, tem que ser legal, tem que ser engraçado, tem que ser massa, a gente tem que ser gostoso. Esse sempre foi meu sonho de trabalho, sabe? A questão pra mim é por que tem que ser engessado, por que tem que ser duro, por que tem que ser difícil. Eu fujo disso. Pra mim, a busca é eternamente em ser gostoso. Eu escolhi trabalhar com a minha arte, eu me considero artista. A Magda é artista, mas ela é esquisita, ela não entende isso, né? Talvez um dia eu, né, se encontre. É só forma de falar, né? É. E aí, quando eu decidi isso pra mim, tinha que ser massa, que senão eu ia pra outra área. Se não fosse pra ser massa, talvez pessoas de áreas mais sérias se divertem, né, com aquilo. Acho que cada um sabe o que é diversão. Cara. Você se divertia no comercial? Cara, é muito mais engraçado. Porque as pessoas são bem sem noção, assim, ó. Eu falo, sério que tu tá me falando isso? E eu falava pra ti, meu, aqui é muito mais engraçado. Engraçado, é verdade. Você falou, só que era um engraçado sarcástico, né? Era tem mais... o pancadão, né? Não, tem era mais punk, assim. Punk. Mas sou extremamente grata a essa fase. Aprendeu muito, mas... Demais, e tá tudo certo. Só somou, né? Veio a somar no conhecimento. E na verdade, assim, eu acredito que quando uma empresa é engessada e não deixa essa liberdade, a gente já percebeu isso. Que é porque as pessoas são tão presas e quando tem um lugar que te dá liberdade... Não sabe o que fazer com aquilo. Não sabe o que fazer com aquela liberdade. Tem gente que não sabe o que fazer com a liberdade. Porque ela foi a vida inteira aprisionada, que quando tá um universo de possibilidades, ela fica perdida. Precisa de alguém que direcione. Isso é uma pegadinha. É. Isso é uma boa pegadinha. Você fica a vida... Tu entrou na Lancaster? Eu também tive essa sensação. Nossa, sim. A Lancaster é uma outra pegada. Ninguém tá cobrando. Ninguém tá me mandando. Não, você resolve, você decide. Eu falava, mas como eu vou decidir? Quem sou eu pra decidir essa parada aqui? Não, você tem que decidir. E no Fábrica tem os caminhos, né, que a gente... Sim, no Fábrica a gente tá lá, o nosso fluxo, o nosso flow. Mas você sabe que eu não tinha pensado exatamente sobre esse assunto da liberdade nesse veio? A gente sempre... Eu não tinha pensado nessa parada eu pensei muito mais, tipo, de conhecer os processos, para os processos te darem segurança de atuar, mas conversar exatamente sobre... Porque não tem a liberdade ali, tu dá o passo a passo, faz o passo a passo e pronto, né? Mas eu tô falando eternamente para você colocar os seus conhecimentos somados àqueles. Sim, ali. Claro, porque... Aquilo tem que fazer sentido para você, porque ali tá o mastigado do que a Kant interpretou de tudo que viveu. Tem um processo, eu sei que você aplicar, você vai ter resultado, sua vida vai facilitar, porque nós e outros tantos designers aplicaram e a gente tem resultados incríveis. Mas eu não tinha, Maggie, pensado nessa conversa da liberdade de travar e quando imóvel e quando você é responsável por aquilo, o que você faz e você está eternamente esperando que alguém mande você fazer alguma coisa. E isso pode ser uma pancada quando você sai de dentro de um ambiente da indústria e vai ter o seu estúdio, pode ser uma pancada para você, porque naquele momento você é o tomador de decisão e ninguém vai te falar se você tá certo ou se você tá errado. Ninguém vai te direcionar. Você vai cair sozinho, vai apanhar sozinho. E vai levantar sozinho, porque não vai ter ninguém para você culpar. Só que nós sempre tivemos um posicionamento de puxar a bronca, sim, né? De não esperar. Não. Então, para mim, isso não era algo óbvio. Eu sempre lidei muito bem com a liberdade. Então, eu tipo assim, eu tenho que decidir isso, o que eu fiz? Eu tinha que tomar decisões, correr atrás do conhecimento técnico, entender como que a empresa funcionava e tomava decisões, para então, com essa segurança de técnica e entender como que era... O que era possível não ser feito, começar a ter as minhas decisões, e aí entra a coragem de eu puxar a bronca e assumir aquilo que eu tô falando que pode ser feito, que vai ser feito, né? Esse posicionamento de tipo, ok, eu estou falando que vai ser assim, e assino embaixo e tem a responsabilidade em cima daquilo, que é o comportamento de liderança. E também tem quando a empresa é muito engessada e você pensa, não,
a gente pode ter um pouquinho de mais liberdade. Então você vai mostrando aos poucos que daquela forma também dá certo. Porque um local que é muito engessado não é que não prospera. Mas não inova. Isso. Tá sempre uma pessoa só responsável e não tá, uma empresa engessada, ela não tá aproveitando o máximo dos recursos das pessoas que ela tem ali. Isso mesmo. Porque ela nem sabe os recursos que a pessoa tem ali, porque ela não deu nem chance de mostrar. E aí você pode ser uma pessoa que se acomode com isso, porque é confortável não ter que pensar. É confortável uma pessoa falar o que você tem que fazer, você executar e você ir embora no fim do dia. Para muitas pessoas isso é confortável. Na verdade, não é o caminho mais fácil, mas é o caminho mais seguro. Mais seguro. É seguro e tá tudo bem se você escolher ser assim. Só que para isso você tem que estar dentro de uma empresa que é assim. Uma pessoa manda, uma pessoa é responsável. Se der errado, a culpa é dela. Isso que acontece. Vai ser sua. Tô brincando. O maior come o menor? Sim, o maior sempre tem o maior. O teu chefe também tem um maior que tá comendo ele. E o dono da empresa tem um maior. Dinossauros. Entendi. Não Esse sei. É o ciclo da vida. O maior come o menor. Enfim, vamos pensar sobre esse assunto em uma outra hora, né? Então, gente, esse nosso bate-papo muito louco, que nunca dá para falar de um assunto só, porque tá tudo ligado e interligado e uma coisa puxa a outra. A diferença, sabe, é quando tudo isso tá junto e misturado. Isso é o seu estilo autoral, tá? É você ter o seu jeito de fazer e de construir as coisas. E não importa onde você esteja. Não importa onde você esteja, dá não pra sempre importa colocar o seu jeito autoral. É na sua arte, é no seu atendimento, é em tudo que você faz, sabe? É em tudo que você põe. Não deu mais certo. É muito óleo na cabeça. É muito óleo, eu não sei. Tudo que você faz vai ter o seu jeito. Isso é seu estilo autoral, entendeu? Então, esse pensamento foi lindo, eu amei, obrigada por vocês estarem aqui para me fazer pensar sobre isso e descobrir que o meu estilo autoral é muito mais do que o meu desenho. É tudo que eu faço tem o meu estilo autoral. Se esse vídeo lhe gerou curiosidades, dúvidas ou se você quiser sugerir algum tema, deixa aqui nos comentários. Se você gostou e lhe foi útil, não esqueça de deixar seu like, ativar o sininho das notificações. Até a próxima e boa prática!